Bom, pessoal, olá a todos. Eu sou Alexandre Ambrosin. Queria inicialmente agradecer o convite do Centro Acadêmico de Fisioterapia da Unesp de Marília para ministrar essa palestra para vocês. Dizer que é uma honra estar aqui com vocês. Espero que vocês aproveitem o tema que eu vou abordar aqui nesta palestra de hoje. Eu escolhi um tema que é de interesse de todos os fisioterapeutas e que eu vou tentar aqui, conseguir abordar com vocês de uma forma bem simples a ventilação mecânica básica e que tanto alunos de primeiro até alunos de quarto ano da fisioterapia vão poder aproveitar esse conteúdo. Eu mais uma vez agradeço pelo convite, espero que vocês gostem da minha palestra. Meus contatos já estão aqui nessa apresentação e me coloco totalmente à disposição daqueles que estiverem assistindo esse vídeo e tiverem dúvida. É só entrar em contato comigo pelo Instagram, pelo Apollo Fisioterapia, que é um canal no YouTube que eu mantenho. Mas eu espero de fato que vocês aproveitem esse conteúdo, ok? Bora lá, vamos começar, vamos trabalhar um pouquinho, falar sobre isso, sobre ventilação mecânica. E daqui a pouquinho então eu volto aí com vocês. Muito bem, pessoal. Então, estamos aqui mais uma vez. Vamos falar então sobre ventilação mecânica básica. O que é que o fisioterapeuta precisa saber inicialmente de básico aí na ventilação mecânica. Espero em breve, que nós possamos aí conversar e estarmos juntos presencialmente, considerando que essa pandemia, graças a Deus, está acabando. E então, logo estaremos juntos aí presencialmente para conversar dos temas relevantes para a fisioterapia, os temas relevantes para a área da fisioterapia respiratória, que foi o tema que eu escolhi aqui para a nossa palestra. Então, como eu disse para vocês, o tema da palestra vai ser ventilação mecânica básica. O que é que o fisioterapeuta precisa saber? Eu sou o professor Alexandre Ambrosin, eu sou docente do Departamento de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Unesp, campus de Marília, a nossa Faculdade de Filosofia e Ciências. Para quem não lembra, para quem não sabe, essa é uma imagem aérea do nosso campus, a imagem aí, a entrada do nosso campus, a imagem aí da biblioteca, tão conhecida por alguns. Os alunos, às vezes, do primeiro ano ainda nem tiveram oportunidade. E lógico, a gente tem essa imagem que é a imagem do nosso Centro de Estudos, de Educação e Estudos na Saúde, ou então simplesmente o Centro de Reabilitação, que é o CES, ok? E aí está a entrada do CES para nós aí. Eu, enquanto docente do curso de fisioterapia, responsável pela área de fisioterapia respiratória, responsável pelas disciplinas de fisioterapia respiratória, sou também responsável pelo estágio de terapia intensiva, do estágio de fisioterapia em unidade de terapia intensiva. Atualmente, nós já desenvolvemos as atividades do estágio no HC, no Hospital das Clínicas da cidade de Marília, e hoje, atualmente, nós estamos desenvolvendo essa atividade na Santa Casa de Marília. Então, para quem também não conhece, esse é o Hospital da Santa Casa de Marília, essa é a imagem aérea aí do hospital, para todos que passam aqui pela Avenida Vicente Ferreira, que é essa avenida aí da frente aqui do hospital. Aqui está o pronto-socorro, e a parte central do hospital, a UTI vai ficar mais ou menos aqui onde está a luzinha, aí nesse complexo aí a mais a nossa esquerda aqui, do prédio. E nós, então, aí a parte central, a entrada da frente aí do hospital, nós entramos normalmente por trás, e as UTIs, nesse hospital nós temos 3 UTIs, a UTI geral, que são 19 leitos, a UTI de recuperação cardiológica e a UTI neonatal e pediátrica. Nós estamos atualmente no estágio, trabalhando lá dentro da UTI geral. Nesta época aí de pandemia, nós tivemos a oportunidade de também atuar na UTI Covid e atuar na UTI de recuperação cardiológica, que acabou virando uma UTI geral quando a pandemia estava no seu topo, aí, no seu ápice.
ok? Então hoje é essa parceria que nós temos aí com o hospital, com a Santa Casa de Misericórdia de Marília, a quem a gente sempre agradece pela parceria, que temos desenvolvido bastante atividades interessantes lá. Bom, eu começo a minha fala, né, mostrando aqui para vocês uma imagem. À nossa esquerda nós temos aqui a imagem de um ventilador mecânico e à nossa direita um monitor cardíaco e um monitor multiparamétrico, na verdade, né, não só monitor cardíaco. Então, se vocês olharem aqui para o monitor, nós percebemos um paciente cuja frequência cardíaca está a 84, dentro de um parâmetro importante de normalidade, 96% de saturação de oxigênio, quer dizer, o paciente oxigena muito bem. Ele tem uma capnografia, que é uma medida de CO2 de 40 centímetros de água, né? Na capnografia a gente mede no ar exalado. E a gente tem aqui somente a pressão, né, que está um pouquinho alta, que é a pressão sistólica de 175 por 74. E a gente olha do nosso lado esquerdo a tela de um ventilador mecânico. Então a tela do ventilador mecânico mostrando aqui os parâmetros, né, que mantém esse paciente ventilando, e aqui em cima mostrando os parâmetros que estão sendo monitorizados além dos gráficos. E eu coloquei essa imagem, né, aqui eu esqueci de falar da temperatura também, né, mas eu coloco essa imagem para que os senhores lembrem, né, lembrem aí que ventilar pacientes os parâmetros estão muito bons, a saturação, a frequência cardíaca, esse paciente não está nem taquicárdico nem bradicárdico, essa hipertensão não me atrapalha tanto, né, mas esse paciente não está hipotenso também, não está fazendo uma febre, ó, então é muito mais fácil, né, ventilar pacientes com essas características. Agora, nem sempre é assim, né, então se vocês olharem para essa outra imagem, então uma imagem cuja a frequência cardíaca é 79, a temperatura, o 36,4, uma PA de 8,4, e olha a saturação de oxigênio, quanto ele recebe de oxigênio, 67%. Então aqui se torna grande desafio a gente conseguir manter esse paciente ventilado. Né? Espera-se do fisioterapeuta que consiga olhar para esses parâmetros aqui e ver se esses parâmetros eles são suficientes para melhorar esses parâmetros, essas variáveis hemodinâmicas e ventilatórias e de oxigenação dos pacientes aí. E é esse o desafio que a gente tem, aprender a manipular e a olhar esse ventilador, avaliar esse ventilador. E fica aqui o recado, né? A aula de hoje ela não tem pretensão nenhuma de que você esgote os seus conhecimentos em relação à ventilação mecânica, mas que você minimamente entenda como é que esse aparelho aqui funciona, né? E de que forma que a gente vai conseguir manipulá-lo para depois alterar esses parâmetros que está aí no monitor do lado direito da nossa tela aí. Imaginem também, né, a importância não adianta eu saber ventilação mecânica, mas eu não tenho nenhum conhecimento de avaliação de outros exames. Então, saber avaliar e detectar o que o paciente precisa para aquele momento naquele momento dentro da terapia intensiva é extremamente importante. Então a avaliação, os conceitos de avaliação, eles andam muito próximo daquele profissional que vai trabalhar dentro da terapia intensiva. Então a gente vê aí, né, um raio-x totalmente condensado aqui com uma alteração infiltrativa, um infiltrado alveolar, que a gente pode chamar de infiltrado alveolar, uma opacidade mal definida, com algumas áreas de condensação, né, inclusive aparecendo aqui imagens de broncograma aéreo. E aí, né, depois de uma manobra ventilatória, de conduta da fisioterapia, olha então o benefício, né, que nós podemos gerar a esse paciente. Então aí nós temos o mesmo paciente de um raio-x feito num dia e o raio-x feito em outro dia da terapia intensiva, da nossa conduta aí, né? Então esse raio-x da esquerda, ele foi feito num dia, a gente fez uma conduta lá e solicitado um raio-x no outro dia, nós pudemos aí observar isso que vocês podem enxergar aí, essa melhora tão importante. Muito bem. E diante disso, né, a gente passa a explicar um pouquinho sobre ventilação mecânica para vocês e dizer o seguinte, olha lá. A ventilação mecânica, existem vários tipos de ventiladores mecânicos, né? Então, esses são algumas imagens, algumas que eu fotografei, outras imagens trazidas da internet. Mas vejam que
Assim como modelos de carro, modelos de celular, a gente tem diversos modelos e diversas versões aí na própria marca, né? Nós temos também diversos modelos de ventilador mecânico. Então, quando a gente fala de conhecer basicamente a ventilação mecânica, é saber que o funcionamento de cada um deles, apesar da diferença dessas caras que nós estamos vendo aqui na imagem, o funcionamento é muito parecido. Existem detalhes que vão ser detalhes comerciais, detalhes que vão melhorar a performance de cada ventilador, mas que, de forma geral, se eu conhecer o conteúdo básico da ventilação mecânica, sem dúvida nenhuma eu vou conseguir, eu posso proporcionar ao meu paciente, eu vou conseguir mexer nesses ventiladores de uma forma segura. Então nós temos aqui diversos modelos, aqui então nós temos atualmente estamos mexendo bastante nesse ventilador, que é o Bennett. Aqui a gente tem o Turquinho, que é o BioVent. Nós temos aqui outro ventilador da Bennett, essa é a evolução desse ventilador de baixo aqui. 3 ventiladores mais antigos da Intermed, então o Inter 5, o Inter 5 Plus, o Inter 7. Aqui ventiladores da Dixtal, o Servo. Aqui a gente tem também outros, aqui o G5 da Hamilton. Aqui a gente poderia também Galileu e outros ventiladores da Hamilton. Então, é uma infinidade aqui de ventiladores que que eu poderia de imediato pensar, mas como é que eu vou mexer nesses ventiladores se eu não consigo, que eu não sei mexer em todos. Mas o fato é que se você pensar e fizer uma analogia aí dos ventiladores com carro, você consegue, apesar de vários modelos, você consegue dirigir todos os carros. Porque o princípio fundamental de cada ventilador é muito semelhante. Rapidamente, não estamos aqui para dar um curso de ventilação mecânica, mas fazer uma palestra, uma introdução à ventilação mecânica. Eu quero trazer aqui um pouquinho para vocês de onde tudo isso começou, um pouco da história da ventilação mecânica, lembrando que eu resumi essa história para que vocês pudessem entender um pouquinho de onde a gente está, de onde a gente chegou e onde a gente está. Então, inicialmente, um primeiro relato em 1543, onde alguns anatomistas conseguiram canular um animal, um cachorro, especificamente, aí, e mantê-lo vivo a partir de um sistema de Foley. Então, ventilar esse paciente, esse animal, perdão, esse cachorro. Então, é um primeiro relato aí que a gente pode ter a respeito do uso da ventilação, vamos dizer, manual, mecanicamente ventilado. Esse material aqui, tudo que eu vou mostrar nessas imagens daqui para frente, vem desse artigo, um artigo de 2011, que faz um importante levantamento da ventilação mecânica, falando do seu passado, do presente, qual é o futuro da ventilação mecânica. Eu aconselho muito quem começar a estudar ventilação mecânica, que leia esse artigo, que é bastante interessante. Uma das coisas que a gente precisa falar, é que a ventilação mecânica, mais para frente eu vou explicar para vocês, ela se divide em pressão negativa e pressão positiva, mas que um grande marco na evolução da ventilação mecânica foi o Iron Lung, o pulmão de aço, chamado pulmão de aço, que ele salvou muitas vidas, especialmente entre os anos de 1930 e 1960, na epidemia de poliomielite. Então a pressão negativa tornou realidade clínica, foi uma realidade manter os pacientes vivos. Então acontece que no momento aí da pandemia de poliomielite, ela foi muito mais importante. E aí a gente vê nessa importante imagem o que era uma UTI nessa época, entre 1930 e 1960, todos os pacientes aí dentro desses tubos que é o ventilador mecânico Iron Lung, E aí, mais de perto, o que era então? Esses pacientes ficavam só com a cabeça de fora, aqui a gente vê o profissional abrindo, esse tubo, esse tanque, e o paciente era ventilado por meio de pressão negativa. Então a pressão negativa foi um ponto bastante importante aí nessa evolução. Para vocês terem uma ideia, as UTIs eram formadas aí, a gente via a UTI como essa estrutura, mas para vocês verem, como as coisas começam a evoluir, a sair da pressão negativa, vejam que essa imagem à nossa esquerda, esse gráfico, ele mostra aí como que eram,
como que era a mortalidade quando eu usava só o tanque aqui, né, o aerolang. E aí quando se passa a usar a pressão positiva por meio de traqueostomia, que é a abertura da via aérea lá do paciente, é como a mortalidade cai. Então um marco importante também aqui nessa evolução da ventilação mecânica. Então, a ventilação mecânica, ela tem, né, algumas limitações com pressão negativa. Então, começa a surgir a proposta da ventilação com pressão positiva, né, onde começou lá inicialmente nos ventiladores volumétricos para anestesia, depois o ventilador, né, as fábricas, a Bennett começa a produzir na Segunda Guerra Mundial, especialmente para oxigenar os aviadores, né, os pilotos de avião, para quando sobem, né, em grandes altitudes, e aí isso acaba surgindo também, né, todas as grandes catástrofes mundiais acabam dando evolução na área da saúde. E aí então surge o Bird Mark 7, que é então do nosso lado direito aqui os ventiladores da Bennett, e aqui o Bird Mark 7, que ele então, os problemas com a gente acaba adquirindo outros problemas, né, que a ventilação mecânica traz, complicações, mas não tem mais as complicações, né, a falta de acesso, por exemplo, ao paciente da pressão negativa, ou ter que abrir aquilo lá e o paciente parar de respirar. O Bird Mark 7 é um ventilador que, apesar de fazer parte aí da história da ventilação mecânica, aqui é uma imagem que eu mostro aí para vocês, onde essa imagem ela é uma imagem pessoal, é uma foto que eu tirei de um ventilador que a gente usava durante a reabilitação numa das universidades que eu trabalhei antes de estar aqui na Unesp. Ainda falando da história, né, a partir de um momento importante aí da história da ventilação mecânica, surge-se o conceito de pressão expiratória positiva final, né? Então, simplesmente mergulhando o ramo exalatório em um frasco com água, começa a se perceber que mantém o pulmão aberto mesmo ao final da expiração, mesmo com o paciente relaxado, né? Então esse é um primeiro relato aí do uso da pressão expiratória positiva final. A história ainda da ventilação mecânica tem outras coisas, a gente podia falar das gerações da ventilação mecânica, mas de forma geral é isso que seria importante para vocês entenderem até agora, já que nós estamos falando de questões básicas. O que a ventilação mecânica faz? Então, ela substitui a função do sistema respiratório. E quando nós falamos em substituir a função do sistema respiratório, nós falamos não especificamente só do sistema respiratório. Afinal, o sistema respiratório não funciona, ele não funciona corretamente só dependendo do sistema respiratório enquanto um sistema dividido lá na anatomia. Então nós precisamos de outros sistemas integrados a esse sistema para o funcionamento correto do sistema respiratório. Então aqui eu exemplifico para vocês, né? Nós temos aqui o sistema nervoso central periférico, né? Então é importante eu ter um drive respiratório adequado para que mande informação aos nervos periféricos, especialmente nervo frênico, que vai contrair uma musculatura específica para respiração, que é o diafragma, né? O principal músculo da respiração, que vai mobilizar o meu gradil costal, que faz parte do sistema músculo e esquelético, né? Faz parte do meu sistema esquelético, ou seja, eu preciso de integridade articular, eu preciso de integridade óssea, e a partir disso é que eu vou ter a mobilização de um parênquima pulmonar, e aqui ainda eu poderia incluir para vocês, né, lembrar que eu precisaria de uma via aérea pérvia. Caso isso não aconteça, integridade em todos esses sistemas, como eu falei para vocês, nós temos uma função respiratória que não vai estar sendo atingida. E assim, eu entro num quadro de insuficiência respiratória. Basicamente, então, se eu sei que o sistema respiratório tem como função duas principais funções, que é oxigenar e retirar o CO2, que é ventilar, então a insuficiência respiratória é quando o meu sistema respiratório não tem capacidade nem de ventilar, nem de oxigenar ou um ou outro, né? Então, eu posso ter uma insuficiência respiratória cuja a principal alteração é a hipoxemia, ou ter uma alteração na hipercapnia, na retirada do CO2, ou nas duas coisas juntas. Então a gente chama das insuficiências respiratórias do tipo 1 e da insuficiência respiratória do tipo 2. Esse é um tipo esse é um assunto, né, que eu já abordei algumas vezes para quem acompanha o canal Apollo Fisioterapia. Eu já abordei esse assunto no canal Apollo Fisioterapia, que é o canal que eu mantenho lá no YouTube, como eu disse para vocês. Bom, então, quais seriam então
basicamente conhecendo aí as funções, o que é insuficiência respiratória, a gente vem para as definições da ventilação mecânica e o que quais são os seus principais objetivos. Então, o material, né, para quem vai começar a estudar ventilação mecânica, o material que eu oriento aí que vocês procurem é a Diretriz Brasileira de Ventilação Mecânica de 2013, essa é a última que nós tivemos aí. E aqui, né, eu uso para os objetivos complementado pelo Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica, um pouco anterior à diretriz. Mas, de qualquer forma, as duas se completam, né? Então, nós temos aí como objetivo melhorar as trocas gasosas, portanto, melhorar a oxigenação e a retirada do CO2, que é a ventilação, por isso corrigir hipoxemia e hipercapnias. Prevenir ou reverter fadiga muscular, e aqui vai um recado, já que o grande público que vai assistir isso são fisioterapeutas, então a gente como fisioterapeuta tem que entender de contração muscular, então nós pensamos muito mais em prevenir fadiga muscular e não reverter fadiga, porque reversão de fadiga é muito mais difícil, né? Então a gente tem que tentar pegar esse paciente antes dele entrar em falência respiratória. Diminuir trabalhos, então aí estaria o processo de prevenção de fadiga, né? Diminuir a sobrecarga que esse paciente está tendo. Permitir sedação, bloqueio muscular e anestesia, isso é comum nos pacientes operatórios, cirúrgicos, né? Ou pacientes que precisam diminuir consumo de oxigênio, por exemplo, no neurológico. Então, a ventilação mecânica estaria indicada nesses casos. Como é que eu classifico ventilação mecânica? Então, inicialmente nós tivemos aí vocês acabaram tendo uma ideia, né? Tá vendo? Aqui é um outro exemplo isso aqui a gente chama de couraça, né? Que é um tipo de ventilação mecânica também em pressão negativa. O que significa, né, quando eu falo pressão positiva e pressão negativa? Então aqui vale eu rapidamente recordar, não tenho ideia de dar aula de fisiologia, mas imaginem que nós, para respirar, qual é o processo que se faz? Então se eu imaginar que esse grande quadrado aqui é o meu pulmão, com as vias aéreas, toda vez que eu respiro, eu contraio a musculatura inspiratória, especialmente diafragma, negativa, pressão intratorácica. E aí o ar, que aqui na atmosfera está mais positivo, ele vai gerar uma diferença de pressão e o ar vai entrar. Então, quando você coloca o paciente nesse mecanismo aqui, ó, de pressão negativa, que é esse que está na imagem de baixo, essa máquina ela vai tracionar o gradil costal do paciente, gerando essa pressão negativa, reproduzindo mais ou menos o que a gente faz fisiologicamente. Porém, quando eu intubo o paciente, e aí eu vou usar a ventilação mecânica com pressão positiva, a ventilação ela vai acontecer também por uma diferença de pressão, porém aqui dentro a pressão ela está estabilizada, ela está parada, e aí o que eu faço? Naquele ventilador eu vou gerar uma pressão maior do que a pressão que está aqui dentro do pulmão. Então no ventilador aqui na imagem à esquerda, a gente vai gerar uma pressão maior do que a pressão que está nos alvéolos, e por isso o ar acaba por entrar. Essa é a forma, né, uma forma da gente classificar a ventilação mecânica. Depois, outra forma da gente classificar é de acordo com a interface que está sendo utilizada. Então nós vemos aqui na imagem de cima um esqueminha, né, a ventilação mecânica não invasiva, ou a VMNI, ou simplesmente VNI, foi bastante discutido aí no Covid-19. E a ventilação mecânica invasiva, cuja eu preciso de uma interface que entra dentro do paciente. Então, ou uma intubação orotraqueal, como está na imagem, ou uma nasotraqueal, ou mesmo uma traqueostomia, né, onde eu vou precisar acessar o paciente por meio disso. Todas elas têm vantagens e desvantagens, né? Então, a própria ventilação não invasiva seria uma aula inteira para a gente conversar aqui. Bom, quando a gente fala de ventilação mecânica, a gente fala de via aérea, né? E aí a gente tem que diferenciar o que é ventilação mecânica invasiva e o que é manter a via aérea do paciente. Então são duas coisas diferentes. É que muitas vezes quando eu tento manter a via aérea do paciente, esse paciente acaba tendo que ser sedado e aí eu vou ter que colocar em ventilação mecânica também. Mas existem assim, né, algumas maneiras da gente manter a via aérea, chamada de vias faríngeas, e as vias faríngeas, por exemplo, né, são essas aqui, onde você coloca, por exemplo, uma cânula de Guedel. Essas cânulas aqui, ó, a cânula de Guedel, ela é uma cânula, ou a cânula de Berman, né? São cânulas que vão ficar aqui simplesmente com o objetivo de manter a língua do paciente para cima, porque ele pode ter alguma alteração neurológica que está fazendo desabar essa língua,
e manter a laringe do paciente aberta. Isso aqui não é ventilação mecânica, isso aqui é simplesmente um modo de manter as vias aéreas abertas. Agora, nós podemos também ter os tubos, né? Então, o tubo endotraqueal e o tubo de traqueostomia são os tubos que são aqueles que vão para dentro da traqueia do paciente. Então, aqui a gente tem dois exemplos, né? Então, isso aqui é um tubo orotraqueal, que é aquele que vai ficar lá perto da carina do paciente, esse é um tubo, ó, né? Aqui está o cuff. E aqui é um exemplo de um tubo de duplo lume, né? Que é o tubo que vai ventilar independente um pulmão do outro, né? Isso é um assunto bastante avançado em ventilação mecânica, mas é interessante vocês conhecerem que tem isso. Bom, como é que eu intubo o paciente, então, né? Então, isso aqui é só para ilustrar, para quem nunca viu, né, uma intubação, né, uma imagem do livro do EGA. Então, o médico ele vai colocar o paciente em hiperextensão de cervical. Lembrando que, ó, já que aqui eu coloquei o questionamento, né? Lembrando que intubação é colocar o tubo dentro do paciente. Né? Então, o que a gente faz é intubar o paciente. Então, quando você fala IOT, é o correto, é de intubação orotraqueal. Intubação não tem a mesma conotação, né? Então, a maioria das vezes a gente usa o termo errado, né? Então, voltando aqui, a gente faz a hiperextensão de cervical para que alinhe boca com traqueia. Aí o médico vai usar do laringoscópio. Hoje em dia tem laringoscopia por vídeo, inclusive, né, onde eu vou enxergar por meio de uma câmera como é que está lá, não vou precisar olhar para dentro da boca do paciente. Mas a ideia é que ele coloque a ponta desse laringoscópio aqui, né, para segurar aqui a epiglote, né, que é a primeira cartilagem ali da laringe. A visão que o médico vai ter é essa visão aqui, tá vendo? Ó? Então ele está olhando lá dentro, né? Quando eu amplio essa imagem, ó, a língua, ele vê aqui a epiglote, e lá embaixo ele vai enxergar as duas pregas vocais, né? A corda vocal. E aqui é a região da glote. O que ele vai fazer? Ele vai colocar esse tubo, e a hora que ele passar pela glote, é sinal que ele chegou na traqueia e ele acabou de intubar o paciente. Né? Vejam, o tubo ele precisa de cuidados, né? Tanto para a intubação como para depois, e isso o fisioterapeuta precisa estar bastante atento. Então, o que eu tenho que ter cuidado? Né? Eu tenho que ter cuidado na posição e na fixação desse tubo, para prevenir lesão. Umidificar e aquecer bem o ar que vai ser inalado. Aspirar, que é fazer a retirada de secreção somente com critério, para não lesar a traqueia do paciente. E a gente monitorizar a pressão daquele balonete que eu mostrei lá atrás para vocês, que é o balonete do cuff. Ok? Só para vocês terem uma ideia, como é importante eu monitorizar cuff e também posição do tubo, quero mostrar essa imagem aqui para vocês, né? Basta eu dizer, ó, olha só, pescoço na posição neutra, pescoço em flexão ou pescoço em extensão. O quanto a gente tem, ó, em torno de 3,8 centímetros de movimentação aqui, ó, desse tubo. Ele pode mudar de posição. Então imaginem, né? Então aqui está representado o cuff e o quanto eu tenho de alteração, de oscilação, de mudança na posição desse tubo com a movimentação da cabeça do paciente. Então a importância aí de controlar a sedação e de controlar a dor desse paciente para ele não agitar, não movimentar a cabeça, que não a chance de machucar é bastante importante. Lembrando só que não é sinônimo, né? Só porque está em ventilação mecânica ele tem que estar totalmente sedado. Bom, aqui a gente mostra uma outra cuidado que eu tenho que ter, que é a questão da intubação, né? Aqui a gente vê uma intubação chamada de intubação seletiva. O tubo ele está direcionado aí para o pulmão direito e acaba ventilando só o pulmão direito. Aqui só para aproximar mais a imagem para quem não entendeu. Então, isso é importante, faz parte aí da prevenção. E por fim, né, falar da prevenção é você monitorizar bem a pressão desse cuff. Então à direita a gente vê um cuff de grande volume e baixa pressão, que tem mais área de contato, então não precisa de muita pressão. Aqui já é um cuff onde o ponto de contato é muito pequeno, então a pressão acaba sendo maior, ok? Bom, pessoal, então vamos agora então definir o que é ventilação mecânica aqui para vocês. Então, para a gente começar esse conteúdo aqui, então nós vamos pegar a definição da Diretriz Brasileira de Ventilação Mecânica de 2013. Então existem diversas definições, né, se a gente voltar nos consensos de ventilação mecânica, mas essa é o que é mais atual, assim, vamos dizer, no Brasil em relação à definição.
Mas, então, ó, como que eles definem, né? Lembrando só que a diretriz, ela faz comentários, sugestões, e ela não dá necessariamente um texto de definição. Mas o comentário é que a ventilação mecânica ela tem por objetivo a substituição total ou parcial da ventilação mecânica espontânea, e ela vai estar indicada justamente nos quadros de insuficiência respiratória aguda ou aqueles quadros, por exemplo, no DPOC, cujo o quadro é uma insuficiência já instalada, crônica, mas que se agudizou por algum motivo. Né? Definições anteriores falavam um pouco da questão da ventilação mecânica como método de tratamento. Então vejam que aqui a diretriz ela se omite em relação a isso, mas é fato que a gente consegue, enquanto fisioterapeuta, usar o ventilador como um método de tratamento, como um recurso terapêutico. Bom, e o que é o ventilador mecânico? Então, o ventilador mecânico é justamente o dispositivo que vai levar o volume de gás até os pulmões do paciente. É um dispositivo, então, que eu tenho que controlar os seus parâmetros para que ele consiga, né, levar até o paciente o volume de gás necessário para manter ele respirando, para manter o paciente ventilado. A ventilação mecânica ela substitui a ventilação do paciente. Ela oferta o oxigênio, mas ela não consegue fazer as trocas de oxigênio. Por isso, alguns pacientes que têm distúrbios na membrana alveolo-capilar, nem sempre eles conseguem melhorar a sua oxigenação mesmo quando colocados em ventilação mecânica. Para nós entendermos aí, né, o que é a ventilação mecânica, essa imagem é uma imagem bastante clássica que é importante a gente ter atenção na hora de entender a ventilação mecânica. Então, basicamente, a ventilação mecânica ela vai ser um equipamento composto aí por uma CPU. Essa CPU será responsável por controlar todas as variáveis que eu regulo num painel de controle. Assim como essa CPU ela vai processar informações vindas de sensores de pressão e de fluxo, sensores que podem ficar, dependendo do modelo do ventilador, próximo ao paciente ou nas válvulas, que a gente vai mostrar aqui, nas válvulas ins e expiratórias do ventilador. Esses sensores, né, esses transdutores de pressão e fluxo, eles vão me mostrar no ventilador variáveis de monitorização. Então, a partir dos parâmetros que eu coloquei, aquilo que vai ser medido também será mostrado na ventilação mecânica, no ventilador. O circuito do ventilador ele é composto por dois ramos, né? Um ramo inspiratório ligado à válvula inspiratória ou também à válvula de fluxo, que vai abrir num determinado momento e permitir a inspiração, e uma válvula exalatória, que está ligado num ramo expiratório. Vejam que a gente observa aqui no esquema que tudo aquilo que eu regulei aqui no painel de controle vai para a CPU e ele se comunica com essas válvulas. E basicamente, a ventilação mecânica será algo em que nós faríamos a entrada e a saída do ar baseada na abertura e no fechamento dessas válvulas ins e expiratórias, essas duas válvulas que a gente apresenta aqui no esquema. Nós vamos voltar depois ainda com esse gráfico aqui, né, que nós temos aqui na lateral desse esquema, mas o fato é que durante a inspiração eu vou ter um momento em que a válvula ins deve abrir e a válvula ex deve fechar, que é esse momento inicial da inspiração. Ou seja, esse circuito que aqui está fechado, quando eu abro essa válvula e fecho essa, o único caminho seria para o paciente. E essa válvula ela tem que ter força, né, pressão suficiente para vencer a resistência do tubo, a resistência da via aérea, a complacência pulmonar e a complacência torácica do paciente. E é a partir dessa distensibilidade alveolar que durante a expiração, depois que essa válvula inspiratória vai fechar, então depois que eu fiz a fase 4, que foi abrir a válvula, a inspiração, que é a fase 1, a fase 2, será o momento em que eu tenho que fechar a válvula inspiratória, que é essa válvula mais alta aqui. E aí, durante a expiração, é o momento em que a válvula ex está aberta e a ins está fechada. E aí a própria retração elástica do pulmão vai fazer com que ocorra o movimento respiratório. Então a inspiração ela ocorre nesse sentido aí que apresento aí para vocês, né? Ela vai gerar então, como eu apresentei novamente, ó, a gente vê ó, a válvula ins aberta e aí o pulmão insuflando. Aqui a gente chama a atenção de que na montagem do ventilador é importante que eu coloque um filtro aqui nessa intermediário entre o Y e o tubo do paciente para aquecer e umidificar o ar, é um filtro um aquecimento que a gente chama de passivo.
E aí, então, feita a insuflação, como a gente mostrou aqui para vocês, a gente vai ter, então, agora para expirar, depois de vencidas essas propriedades, na expiração a gente tem justamente, né, o ar desinsuflando e também, né, nos pacientes com Covid-19, estava indicado o uso de um filtro bacteriano aqui na saída exalatória, tá? Também, né, para aqueles que trabalharam com o Covid ou que podem trabalhar ainda com pacientes que estão em isolamento respiratório, a aspiração deve ser feita de modo fechado, então ele se conecta aqui também. E esses filtros, né, eles devem ser trocados dependendo, né, do fabricante, obviamente, de 5 a 7 dias. E o filtro exalatório é um filtro de barreira, como a gente falou, um filtro bacteriano. Esse filtro aqui, ele troca dia a dia, né, dependendo também do tipo de filtro que você está usando. Alguns cuidados gerais aí com o circuito do ventilador, que é importante, né? A gente observa que então essa aqui é um ventilador antigo, mas o circuito sempre muito parecido, onde aqui a gente tem um copo de umidificação, a gente vai mostrar uma imagem mais de perto depois, mas é um copo em que a umidificação é ativa. Então, entre os circuitos aqui, né, no meio do circuito, na verdade, eu tenho os copos coletores. Então, eles devem sempre ficar o mais baixo possível, porque se condensar líquido aqui dentro, é aqui embaixo que ele vai ser mantido aí, a água vai poder cair para esses copos coletores. Por isso que a gente fala da posição. Aqui nós temos então a válvula inspiratória aqui em cima e eu tenho a saída para o copo umidificador, né? Aqui é uma umidificação ativa, não é o filtro que está aqui perto do paciente. E aí depois eu tenho o ramo inspiratório indo para o paciente e o ramo exalatório que vai sair aqui nesse ramo mais superior aqui. E sempre o copo coletor para cima. Aqui, né, uma visão mais perto aí do copo de aquecimento e umidificação, onde aqui dentro tem esse copo tem uma linha aqui que a gente pode ver, é onde eu devo manter esse nível da água aí, né, e manter a temperatura em torno de 30 a 32 graus do copo, né, porque daí o gás chega para o paciente com uma temperatura um pouquinho mais baixa, de 30 a 32 graus é o que tem que chegar ao paciente, né? Então não é o copo que eu tenho que me preocupar. Para isso, nos aquecimentos ativos, como esse aqui, já alerto que isso é um pouco menos utilizado atualmente, mas aí no aquecimento ativo a gente costuma usar o termômetro, né? O termômetro fica aqui conectado no ramo inspiratório do ventilador. Esse aqui é o Y perto do paciente. Muito bem. Voltando então na questão do funcionamento do ventilador, nós temos as 4 fases. Aí, essa é aquele gráfico que estava pequenininho na imagem anterior, mas eu amplio ele aqui para vocês, para a gente aprender. Então nós numeramos aqui, né? 1, 2, 3 e 4 são as 4 fases da respiração, diferente da respiração espontânea em que eu respiro, eu inspiro e expiro simplesmente. Aqui a gente entende na ventilação mecânica que as fases 2 e 4 são fases fundamentais para o funcionamento da ventilação mecânica. Ou seja, as fases em que eu espontaneamente nem me preocupo, que é a hora que eu termino de inspirar e começo uma expiração, são as fases mais importantes do ventilador. Por quê? Porque quanto mais essas fases demorar para acontecer, trocar de ins para ex, mais a sincronia pode acontecer com o paciente. A sincronia que é um tema importante também da ventilação mecânica. Mas vamos lá. Então a inspiração é o momento então que o ar entra para o paciente e aí o ventilador vence as propriedades mecânicas do paciente, né, do sistema respiratório. Ou a fase 2 é a fase em que eu vou ciclar, que eu vou terminar um ciclo respiratório, então a fase chamada de fase de ciclagem, que é a mudança da fase ins para a fase ex. A fase 3 é a fase de expiração e a fase 4 é a fase em que eu termino de expirar e vou começar uma nova inspiração, portanto a gente chama essa de disparo. Então, ciclagem, inspiração, ciclagem, expiração, disparo. Então, as duas fases aqui, como eu falei para vocês, são fases importantes. Então, na prática, né, voltando lá para o gráfico, o que nós temos? Né? Nós temos que a fase ins, que é a fase 1, para ela começar, eu preciso disparar o ventilador. Então, eu preciso ter um critério para esse disparo acontecer. Feito o disparo, aí a gente vai apresentar aí por esferas, por bolinhas, ele vai ter a inspiração acontecendo. Feito essa inspiração, então eu comecei com a fase 4, que foi o disparo, e agora eu já estou gerando aí a fase 1, que é a fase de inspiração. Feito isso, nós temos que criar um critério para essa entrada, né, essa inspiração.
como para? É a fase de ciclagem. Então eu disparei, as bolinhas entraram, eu ciclei. O que nós fazemos agora? Terminou a inspiração, eu tenho que permitir a expiração. Então ao permitir a expiração, a gente vai ver agora as bolinhas saindo. Então eu tive a nossa chamada aí fase 2, né, que é a fase de ciclagem, e agora eu estou gerando aí a saída, que é essa fase chamada de fase 3. Né? Então aparece aí para nós a fase 3. Muito bem? Muito bem. É a partir desse norte aí, né, que nós vamos seguir o estudo da ventilação mecânica. Seguir, então, falando das fases da respiração. Então vejam lá. Então nós temos aí, né, a primeira fase, definida como então a fase de disparo, onde o ventilador vai interromper a fase exalatória e permitir a fase inspiratória. Ela acontece de duas formas, ou feita pelo ventilador, onde nós, como terapeutas, como controladores lá do ventilador, vamos regular, ou feitas pelo paciente. No ventilador é o que a gente chama de disparo a tempo, ou seja, de tempo em tempo essa válvula vai abrir e eu regulo pela frequência respiratória. Pelo paciente, a gente chama de pressão ou fluxo, a variável que eu vou utilizar para ocorrer o disparo é a pressão ou fluxo, e a gente chama de sensibilidade ou trigger, né, ou trigger. Né? Então nós temos aqui frequência respiratória e sensibilidade, dois parâmetros que a gente já vai regular no ventilador. Deixo aí a orientação para vocês que a frequência respiratória fica em torno de 12 a 16 respirações por minuto, e em pacientes obstrutivos menores que 12, a gente costuma usar menos que 12 e mais que 20 nos pacientes restritivos. A sensibilidade é o quanto o ventilador vai entender que o esforço do paciente foi um esforço de fato. A gente deixa, quando acionada, lembrando só um parênteses aqui, né? Por que a gente tem sensibilidade à pressão e fluxo? Lá na imagem anterior eu mostrei para vocês que os transdutores eram de pressão e de fluxo. Então são eles que conseguem perceber o esforço do paciente. Então, a sensibilidade à pressão ela vai ficar entre 0,5 e 1,5 e a sensibilidade de fluxo vai ficar de 1 a 3. Para ajudar no entendimento do que é a sensibilidade, eu trago para vocês esse gráfico, né, essa imagem de um artigo que mostra, né? Então, imaginem então que esses pontilhados é o limiar aí de sensibilidade, e quando o paciente, né, no caso aqui nós temos um gráfico de pressão por tempo, quando o paciente faz o esforço, ele negativa essa pressão. Ele passou pelo limiar de sensibilidade e ele recebe uma frequência, ele abre a válvula. Então ele venceu a sensibilidade. No exemplo lateral, aqui no outro gráfico, aqui a gente tem um momento em que o paciente ele chega, mas não ultrapassa o limiar de sensibilidade. Então ele fez esforço, mas não conseguiu disparar. Aqui ele recebe um disparo a tempo, veja que não tem esforço. Então isso aqui seria uma frequência do paciente, uma frequência feita que foi para o paciente, mas feita pelo ventilador. E aqui um outro esforço perdido. Então, esses dois aqui são esforços que o paciente perdeu. E aqui é um exemplo do limiar de fluxo. Então, o paciente começa a puxar e ele ultrapassa esse limiar de fluxo aqui. Esse paciente recebe, portanto, uma frequência respiratória. A próxima fase, como a gente falou, é a fase de inspiração, onde ocorre a insuflação pulmonar se, por um acaso, o ventilador vence as propriedades elásticas e resistidas do sistema respiratório. Lembrando que se o meu paciente está em ventilação em que ele também faz esforço, não é só o ventilador que vai vencer essas propriedades. A gente teria a força muscular ajudando a vencer. Na fase inspiratória, a gente pode ter, então, são as válvulas, né? A válvula inspiratória, que vai vencer essas propriedades por meio de geradores de pressão ou fluxo. Isso depende do modelo do ventilador. O que eu posso regular na fase inspiratória? Eu posso colocar uma pausa, né? Permitir que o ar pare dentro do pulmão do paciente. Isso vai servir especialmente para monitorizar os pacientes. Quando a gente fala, então, de fases da inspiração, né, fase inspiratória, a gente está falando justamente em vencer essas propriedades como a gente representa aqui, e é a pressão positiva que vai fazer isso. E ciclagem? O que seria a ciclagem? Portanto, quando que essa fase ins vai acabar? Na fase chamada de fase de ciclagem, nós vamos ter que determinar qual será a variável a ser atingida para eu dar o fim à inspiração. Então nós temos a variável de ciclagem, ou a ciclagem chamada de ciclagem a volume, onde quando o volume corrente for atingido, eu vou permitir que a inspiração acabe. Então depende aqui do volume corrente.
O que é importante dessa questão da ciclagem a volume? Independente de como está a mecânica do paciente, esse volume sempre vai ter que ser atingido. Todo paciente que tem, toda vez que eu definir uma variável de ciclagem, eu tenho que definir uma variável de controle também, ou variável limite, como a gente estava escrevendo aqui. E no caso, quando eu ciclo a volume, a minha variável limite é o fluxo. O tempo e a pressão, ela vai depender de outras variáveis. Então, por exemplo, o tempo, ele depende de quanto volume eu coloco, em que velocidade que ele está entrando. E a pressão, ela depende, obviamente, do volume que você coloca, mas também da mecânica respiratória que o paciente está fazendo. Para representar um pouco isso que eu estou falando, a gente mostra aqui para vocês, né? Observem aqui, ó. Eu tenho um gráfico de volume, então mais ou menos aqui a gente está atingindo um volume corrente aqui em torno de 500 ml, 400 ml, alguma coisa mais ou menos isso, né? De volume corrente, volume 400 ml para mais ou menos. E você vê, né, que aqui a pressão ela está atingindo um valor de pressão em torno de 24 aqui, né? Que é o que está registrado aqui na nossa lateral. Percebam que se eu mudar a mecânica, né, e eu fiz essa simulação mudando a mecânica, olha o que a gente tem. Ó. A gente tem o mesmo volume sendo atingido, mais uma vez, né, o volume corrente não muda, ele está em torno lá dos 400 ml, mas olha o que acontece com o pico de pressão. O pico de pressão agora está em 42 centímetros de ar. Então, mostrando para vocês, né, que a pressão vai mudar. Então, eu controlo o volume, controlo o fluxo de certa forma, né, ciclo a volume e controlo o fluxo, mas a pressão deve mudar. Outra forma da gente ciclar o ventilador é por meio da ciclagem à pressão. A ciclagem à pressão, né, a gente já coloca aqui para vocês o seguinte, que ela está em desuso. A gente não usa mais, tá? A gente não costuma usar mais a ciclagem à pressão. Mas é importante que todos saibam o que é a ciclagem à pressão. A ciclagem à pressão, então, é uma ciclagem feita nos ventiladores Bird, que faz parte lá, lembra? Nós mostramos na história. Então, o Bird Mark VII, por exemplo, é um ventilador que cicla a pressão, onde eu determino a pressão e determino um fluxo. Então, a pressão é a variável de ciclagem e o fluxo é a minha variável de controle. O tempo e o volume variam demais, justamente porque depende da mecânica, depende se o paciente quer ou não quer inspirar ou expirar. Então esse é um ventilador que acabou entrando em desuso justamente porque ele não garantia muita coisa. Então, para vocês terem uma ideia, são 4 botões só que a gente tem nesse ventilador: frequência, fluxo, pressão e sensibilidade. E esse ventilador a gente tinha que aí, meio que seria o Fusca, né? O carro mais simples aí para a gente dirigir, porque é muito difícil, a gente não tinha nada para monitorizar praticamente. Então esse, como eu disse, saiu em desuso, esse tipo de ciclagem. O próximo é a ciclagem a tempo. Então a tempo é aquela em que o tempo inspiratório é que vai determinar que a válvula fique aberta. Então lembra, a gente teve disparo a tempo, onde a válvula vai abrir de tempo em tempo, mas agora é quanto tempo essa válvula ficará aberta. A pressão controle, então eu vou controlar uma pressão, e o tempo inspiratório é o que vai ciclar esse ventilador. Mais uma vez, ele também, esse modo, apesar de permitir uma pressão controle, ele não vai garantir volume corrente. Então, ele não vai garantir volume corrente. Então, a pressão aplicada depende da mecânica e do tempo inspiratório. E o fluxo é chamado de fluxo livre. Além disso, então, seguindo aqui, pessoal, o fluxo, como eu disse para vocês, o fluxo ele é considerado um fluxo livre, ok? Para representar isso, né, a gente mostra aqui também num gráfico. Ó. Então, vejam, nós temos aqui um gráfico de volume, fluxo e pressão. Vocês observam que cada espacinho desse é sempre do mesmo tamanho, ou seja, o tempo é o mesmo, por isso que nós estamos ciclando a tempo. E a pressão ela é controlada, a pressão está sempre na mesma altura. Se eu, por acaso, mudar a mecânica respiratória desse paciente, olha o que acontece. A gente tem o mesmo tamanho, novamente, a mesma pressão, né, o mesmo tempo e a mesma pressão, mas olha o que aconteceu com o volume. Observem a queda do volume corrente aqui, nesse gráfico azul. Então, voltando, ó, um volume corrente maior, um volume corrente menor. E, por fim, o último tipo de ciclagem é a ciclagem a fluxo. Então, a ciclagem a fluxo é quando, então, a gente vai determinar uma porcentagem de fluxo, e aí a gente diz que
para que ocorra a ciclagem, o fluxo tem que reduzir a um valor pré-determinado, pré-ajustado por nós. Né? Então a ciclagem a fluxo é uma ciclagem das respirações espontâneas. A variável que a gente vai conseguir controlar, se a gente quiser, é a pressão suporte, mas eu posso nem usar a pressão suporte se eu quiser deixar o paciente totalmente espontâneo. Então, ou seja, né, é dependente do esforço do paciente todas as variáveis. O tempo, o próprio fluxo que ele vai fazer, que vai indiretamente interferir na ciclagem, e o volume corrente, consequentemente, também acaba sendo dependente da pressão suporte e, obviamente, do esforço do paciente. E para a gente terminar, então, já que a gente ciclou, agora a gente vai para a fase expiratória. A única variável que a gente controla na fase expiratória é a chamada pressão expiratória positiva final, que é o PIP. Por quê? Porque a fase expiratória é uma fase passiva, é uma fase que depende da retração elástica do pulmão. O PIP ele vai ter um papel fundamental para manter a capacidade residual funcional do paciente. Por quê? Porque do momento em que eu coloquei o paciente em ventilação mecânica e sedei, ele vai desabar o gradil costal e a capacidade residual funcional ela tende a se alterar, a diminuir pela posição mesmo que o gradil costal vai adotar. Então aqui é um gráfico, né, onde a gente percebe a presença do PIP, onde na expiração não tem zero de pressão. Então eu inspirei, na expiração ele guarda uma determinada pressão, por isso que a gente fala de esvaziamento parcial. E no gráfico de baixo, onde a gente zerou o PIP. Normalmente a gente mantém pelo menos o PIP de 5 a 8 centímetros de água. Aqui, ó, nós temos ainda objetivos do PIP, né, que é manter o alvéolo aberto, aumentar a PaO2 para que eu consiga diminuir a fração de oxigênio, melhorar a relação ventilação-perfusão, abrir alvéolos, recrutar alvéolos e ainda ele permite redistribuir o líquido que está peralveolar. Então, nos pacientes com edema alveolar, o PIP vai ter um efeito bastante importante. Aqui só um exemplo, né, para que vocês tenham aí ideia do que é o efeito do PIP. Então, aqui seria um esquema do PIP, do alvéolo sem PIP. Então, eu tenho várias áreas de alvéolos fechados e perfundidos. Aqui um PIP considerado ideal, onde tanto os alvéolos se abrem e eu consigo ter perfusão, e aqui um PIP elevado, onde eu comprimi tanto, enchei tanto os alvéolos que eu passo a comprimir capilar. A diretriz brasileira de ventilação mecânica, ela fala entre 3 e 5 de PIP, entre 5 e 8 de PIP, e os documentos mais antigos de 3 a 5. O ideal é que você titule o PIP do seu paciente, mas pelo menos se você mantém aqui 5, você vai estar dentro de um valor considerado normal. O que eu não posso esquecer é que o PIP, assim como a ventilação mecânica, ela tem efeitos hemodinâmicos. Eu devo ter cuidado na hora de utilizar a ventilação mecânica com a parte hemodinâmica. Basta vocês perceberem aqui, ó, se eu comparar a ventilação o mais controlada possível, assistida até uma ventilação espontânea, obviamente, né? Primeiro, se eu olhar trabalho respiratório, no paciente controlado, eu não tenho trabalho nenhum. Na espontânea, ele trabalha muito. Mas olha o que acontece também com o retorno venoso. Então, quanto menos ele trabalha, menor o retorno venoso. Quanto mais positiva tiver a pressão pleural, ou seja, ele não faz tanto esforço para respirar porque é positiva por causa do ventilador, também menor o retorno venoso. Agora, quanto eu respiro espontâneo, melhor será seu retorno venoso, ou seja, mostrando aqui o quanto a pressão pleural, né, a pressão negativa torácica, ela tem grande objetivo aqui, tem função aqui em melhorar o retorno venoso, né, então em aumentar o retorno venoso. E obviamente aqui depende do nível de assistência ou ventilatória que eu estou dando para o meu paciente. Juntando tudo, gente, o que a gente vai ter? Então a gente pode considerar o seguinte, né? Que eu tenho aqui, ó, disparo, ele pode ser feito ou pelo paciente ou pelo ventilador, e a ciclagem, ou é paciente ou ventilador. Quando a gente tem um disparo que é feito pelo ventilador e a ciclagem feito pelo ventilador, eu tenho um modo chamado de modo controlado. Se por um acaso o disparo for dividido, ele pode ser feito ou pelo ventilador ou pelo paciente, mas ciclado pelo ventilador, esse modo ventilatório a gente vai chamar de assisto controlado. Já o disparo feito pelo paciente, mas necessariamente a ciclagem feita pelo ventilador, agora eu vou chamar aqui isso aqui de assistida, de modo assistido.
Basta de olhar, então, que a principal diferença entre esses três modos nada mais é do que o disparo. Né? Ou é o ventilador, ou é o paciente, ou é os dois. Ou é o ventilador, ou é o paciente, ou é os dois. Ok? Quando o paciente dispara e quem cicla é o paciente, portanto aquela ciclagem chamada de ciclagem a fluxo, aí eu vou chamar isso, né, esse modo, né, o modo que a gente vai conseguir fazer aqui é o modo pressão suporte, o modo CPAP ou simplesmente o modo chamado de modo espontâneo, ok? Para você que quer visualizar isso de uma outra forma, a gente pode pôr isso numa tabela, né? Então, disparo e ciclagem e os modos que a gente apresentou. Então, vejam, aqui, ó, basicamente, o que se distingue é o disparo. Né? Então, quando o meu paciente, o meu ventilador vai ciclar, então aqui a gente pode determinar esses três modos aqui, ó, de disparo: ventilador, paciente ou paciente-ventilador, que seriam controlado, assisto, controlado e assistido. Observem que esses três modos aqui serão chamados de respirações mandatórias. Okay? As respirações mandatórias. E aqui é a respiração espontânea, onde paciente e paciente que vai controlar tanto o início como o final da minha respiração. É a partir dos modos de respiração que a gente vai entender as modalidades ventilatórias. Então, pegando, se você pegou até aqui todas essas informações sobre disparo e ciclagem, daqui para frente vai ser muito fácil. A gente vai conseguir encerrar essa palestra de uma forma bem tranquila, vocês vão entender até o final o recado que eu tenho aqui para dar para vocês, ok? Então vamos lá. Quando a gente fala de modalidade ventilatória, então nós vamos definir disparo, que é o modo, né? Como que vai ser disparado, se é mandatório ou se é espontâneo. E nós também vamos definir a modalidade. Então a gente vai estar falando, juntando tudo, como eu disse para vocês, de disparo e ciclagem. Então, no VCV, que é ventilação com controle de volume, nós temos a ciclagem chamada de ciclagem a volume, que é aquela que a gente, então, atingiu o volume, eu termino, e eu tenho um limite de fluxo. Mas como será feito o disparo? O disparo pode ser feito nos modos mandatórios. Então, o VCV é um modo mandatório, onde tanto o paciente como o ventilador pode disparar, e a ciclagem vai acontecer a volume. A gente sabe que nesse caso é o caso em que eu consigo, né, uma modalidade em que eu consigo manter o volume corrente e a frequência mais estabilizada, portanto eu mantenho o volume minuto. Porém, eu devo monitorizar as pressões, já que a pressão de pico e a pressão de platô elas podem variar nesses casos aqui, né, já que a mecânica que vai determinar, né, dependendo do quanto eu colocar de volume, a mecânica que vai determinar a pressão que vai estar sendo gerada ali dentro. Na modalidade VCV ainda, a gente orienta que o uso comece, né, faça uso de volumes próximos a 6 ml por quilo de peso, predito, né? Vejam que nós estamos aqui conversando de ventilação mecânica básica, eu peço que vocês, isso aqui é um pontapé inicial aí para a gente começar a estudar ventilação mecânica. Existem casos em que eu vou usar abaixo de 6 ml, casos que eu vou usar acima de 6 ml por quilo, assim como o fluxo. O fluxo, nós temos aí um norte para usar de 40 a 60, mas isso depende do quadro do paciente. Por exemplo, a diretriz brasileira de ventilação mecânica, ela sugere que nós mantenhamos uma relação inspiração e expiração de 1 para 2, 1 para 3. O que isso significa? Significa que o tempo que eu vou levar para inspirar, eu tenho que deixar 2 vezes mais para expirar. Então, se o meu fluxo estiver muito baixo ou muito alto, a ponto dessas relações não estiver dentro desse parâmetro, mas de 1 para 2, 1 para 3, eu devo mexer no fluxo. Né? Lembrando que a frequência respiratória ela deve ser mantida, lá como a gente passou lá para trás, em torno de 12 a 16. Gente, isso é uma receitinha até aqui, mas é importante que eu relembre vocês que caso a caso a gente vai escolher cada parâmetro. Isso aqui, como eu disse, é um pontapé inicial. Bom, então aqui, né, mostrando aí para vocês, né, o que seria a ciclagem a volume e mais uma vez mostrando que as pressões que devem ser monitorizadas. Muito bem. E a modalidade PCV? A modalidade PCV é ventilação com controle de pressão, cuja ciclagem será feita a tempo. Eu ciclo a tempo e a pressão vai ser minha variável de limite. E os disparos? Eles podem acontecer pelo paciente ou pelo ventilador ou pelos dois. Portanto, eu tenho, né, PCV assistido, controlado e assisto controlado. A gente costuma dizer que eu tenho lá, já eu passei em VCV, 3 modalidades. VCV assistido, controlado e assisto controlado. E aqui mais 3, PCV, assistido, controlado e assisto controlado.
Normalmente, pacientes que têm comprometimento de mecânica respiratória, a gente põe ele em PCV, mas o que eu vou ter que ficar atento? Quanto de volume ele está fazendo, já que o volume ele vai acabar variando. Ele vai depender dessa mecânica que varia, mas ela vai depender também de quanto de pressão e tempo eu estou colocando. Devo ter atenção na monitorização do volume expirado. Quanto que é o volume que eu estou colocando para esse paciente? Tá? Perdão, quanto que é essa pressão está gerando de volume para o paciente. Muito bem. E o fluxo? O fluxo ele é livre e desacelerado. Isso é importante porque tem pacientes que têm necessidade de mudança de fluxo. Esse tipo de paciente vai se beneficiar do PCV. E aqui a gente lança uma sementinha aí para vocês que fiquem atentos numa variável chamada de rampa, raise time ou slope, que é como essa pressão controlada será liberada para o paciente. Se ela vai ser liberada rapidamente ou se ela vai ser liberada mais lentamente. Então o raise time ele controla justamente essa rampa. Então só para ilustrar um pouco isso, né, não é nosso objetivo aprofundar, né, como a gente falou aqui. Então imagine que eu estou respirando, aqui é o meu PIP e aí eu libero a pressão. Que forma que essa pressão é liberada? Isso é a rampa. Ó. E aqui eu controlo a pressão. Aí eu expiro. Então, esse primeiro início aí que eu desenhei aqui para vocês, a gente tem aqui, ó, essa primeira parte aqui é a rampa, é a forma com que ela será liberada, essa pressão será liberada ao paciente. E se eu liberar ela muito rápido, essa pressão, né, se eu mexer nessa rampa e deixá-la liberar muito rápido, a gente pode correr o risco, né, eu vou desenhar em outra cor aqui só para ficar claro para vocês, a gente corre o risco de fazer uma alteração que é a passada pressão que eu queria, até depois para fazer foto. Essa ponta, né, esse chifrinho inicial, essa espícula que a gente está vendo aí, a gente chama de overshoot, ok? Isso é assunto para falar de assincronia, esse é assunto para a gente estudar um pouco mais aprofundado em outros tópicos de ventilação mecânica. Partindo para outra modalidade, vejam que a gente fez controlado, assis controlado em VCV e PCV, e agora eu vou para um modo que é um modo na verdade, que a utilização dele, a diretriz pede para evitar que se faça o uso do SMV, e eu vou explicar por quê, mas é um modo interessante para a gente entender aqui. Se você entender o conceito de mandatório, vai entender o conceito de SMV. Então, o que é o mandatório? Lembra? Então, se a gente voltar lá na tabelinha, mandatório é aquele que, independente de quem inicia o ciclo, portanto, quem dispara, independente de quem inicia, quem vai terminar é o ventilador, é mandatório, isso é mandatório. Então é controlado, controlado, assistido. Essa modalidade é uma modalidade em que ela é mandatória, só que ela é sincronizada, ela é intermitente sincronizada. Intermitente a quê? Então o que terá entre os ciclos mandatórios? As respirações espontâneas. Então eu posso fazer o SMV ciclando a volume, que seria o mandatório VCV, ou ciclando a tempo, que seria o mandatório PCV. Então eu posso concluir aqui, né, posso afirmar aos senhores aqui que a gente consegue fazer SMV de dois tipos. Eu consigo fazer SMV PCV ou SMV VCV. Os dois tipos aqui podem aparecer. E entre os ciclos mandatórios, ou seja, que esses ciclos em PCV e VCV, eu vou ter a ciclagem a fluxo, ou seja, a ciclagem a fluxo, para recordar, que a gente já falou e acabou de falar, mas a ciclagem a fluxo são as ciclagens chamadas de espontânea. Então, obviamente, se eu ciclo em PCV e VCV, eu tenho limite de pressão e fluxo, que são essas duas, e na espontânea eu só coloco então a ciclagem a fluxo. Então eu intercalo modos assist controlados com modo espontâneo. Essa é a função do SMV. Como que eu sei quantas dessas daqui vai entrar? É pela regulagem da frequência respiratória. Entre essas frequências que eu regulei, vai poder, né, se o paciente conseguir, ele vai realizar respirações espontâneas. Bom, aqui, ó, rapidamente para mostrar para vocês, observem, é um trabalho em que o paciente estava em SMV, e nós temos aqui, né, a eletromiografia do diafragma, a eletromiografia do esternocleidomastoide, a pressão da via aérea, que é aquele gráfico comum que a gente vai ver na ventilação mecânica, e aqui a pressão esofágica, que me dá a ideia de como está a pressão pleural.
Observe que aqui é um paciente em SMV, onde ele faz uma mandatória, faz uma espontânea, faz outra espontânea. A gente consegue observar pelo tanto de ajuda que foi dado. Então aqui, ó, ele fez o disparo à pressão e recebeu uma pressão zona. Aqui ele fez o disparo, mas não recebeu tanta ajuda. Aqui é a mesma coisa, portanto a mesma coisa. Então essa é uma assistida, essa é uma espontânea, essa é uma espontânea e essa é outra assistida. Se você olhar para os 3 gráficos seguintes, aí, né, os outros 3 que nos sobram, nós temos aqui a atividade do diafragma, elétrica do diafragma, ela se mantém independente do tipo de respiração, ela se mantém independente também no esternocleidomastoide e o esforço pleural se mantém independente se eu estou auxiliando ou não. Foi baseado nisso que alguns autores contraindicam ou desaconselham o uso do SMV. O SMV acaba protelando um pouco o desmame ventilatório do paciente. Além do mais, vamos lá, a gente consegue aqui então comparar todos, né, o modo controlado, o assistido e o SMV, onde o SMV vai ter então o disparo no início dessa janela, desse espaço do tempo, e depois eu tenho as respirações chamadas de respirações espontâneas. Outra modalidade, além do SMV, é a modalidade pressão suporte. A pressão suporte é onde, então, eu vou deixar, seria, se a gente pensar pedagogicamente, eu saí de um controlado, do assisto controlado, assistido, SMV, agora eu estou deixando o paciente totalmente espontâneo. Ele é um modo, então, em que ele cicla fluxo, então dispara e cicla, quem faz é o paciente. Eu posso controlar a pressão suporte. O disparo, como a gente disse, tem que ser um disparo do paciente, é um disparo espontâneo e é considerado um modo de desmame ventilatório. A regrinha aí, né, uma dica de como começar a ventilar o paciente em pressão suporte é ajustar a pressão suporte em torno de 2 centímetros de água abaixo da pressão de platô, que eu avaliei lá no PCV ou no VCV, ou o equivalente para gerar um volume de pelo menos 8 ml por quilo de peso com frequência abaixo de 30. Então o paciente não precisa estar normal a frequência, mas ele também não pode cansar na ventilação mecânica. Aqui a gente abre um parênteses, o paciente clinicamente tem que estar bem, eu preciso deixar ele clinicamente bem. Se ele tiver, mesmo com 28, 30 de frequência, mas ele não está fazendo grandes esforços, isso é fundamental. Bom, algumas informações da pressão suporte é que a gente tem que iniciar o mais rápido possível. O fluxo de ciclagem a gente tem que deixar em torno de 25%. Isso é o que a gente começa, mas ele varia de 5% até 80%. É uma forma indireta da gente controlar o tempo. Então, se eu pego e aumento a porcentagem de ciclagem, eu vou encurtar o tempo índice. Da mesma forma que se eu diminuo a porcentagem de ciclagem, eu vou aumentar o tempo índice. Ela vai ser importante, especialmente esse controle do fluxo de ciclagem, para a gente não gerar assincronias entre tempo de ventilação do paciente, tempo inspiratório do paciente e tempo inspiratório do ventilador mecânico, que isso pode gerar uma briga, entre aspas, entre os dois, né, entre o ventilador e o paciente. O raise time também vai existir, né, a rampa ou o slope, como a gente falou lá no PCV, também existe na pressão suporte, e aí ele tem uma capacidade de mexer também no tempo inspiratório, ou seja, se eu atinjo mais rápido o fluxo, obviamente que a queda vai acabar acontecendo. Uma outra modalidade é o CPAP. O CPAP seria a última modalidade aí da ventilação mecânica, não podemos confundir CPAP em ventilação mecânica, que eu uso para a gente fazer, por exemplo, um teste de respiração espontânea, com o CPAP não invasivo. Esse é um outro tópico que a gente poderia abordar aqui também. Então, o disparo ele é feito pelo paciente, a ciclagem também é feita pelo paciente, e a única coisa que eu vou ofertar para esse paciente é o PIP. Aqui a gente tem a tela de um dos ventiladores, onde eu mostro que o paciente está em CPAP. Então, o que eu faço? Eu tiro a frequência respiratória, esse paciente aqui ele está em SMV, PSV ou CPAP. Como é que eu sei que é CPAP que esse paciente tem? Porque eu não estou dando pressão suporte. A pressão suporte, nesse caso aqui, está igual ao valor de PIP. Essa é uma forma de ofertar, de colocar o paciente em CPAP. Aqui, eu deixo o paciente em respiração espontânea. Vejam, aqui quando ele está em espontânea e tem uma pressão suporte de 10, eu estou ainda na modalidade pressão suporte. Quando eu zero a pressão suporte, é que eu gerei o que a gente chama de CPAP, pressão aérea positiva contínua. Ela está continuamente aqui acima do zero, portanto positivo. Bom,
O recado final que eu vou deixar para vocês é o recado em que a gente precisa, então, a gente regular como que eu recebo o paciente em ventilação mecânica. Isso já aqui, se você souber isso aqui, você já tem um bom caminho pela frente. Então, a minha proposta é que a gente receba um paciente em VCV, volume controlado, frequência de 16, daquela 12 a 16 a gente opta pela frequência mais alta, uma sensibilidade em torno de 1,5 ou aquela em que o paciente não tenha dificuldade de disparar. Se eu conheço o paciente, eu vou usar os 6 ml por quilo de peso, se eu não conheço, 500 ml. Às vezes o paciente vai entrar na UTI, você nem tem informação dele ainda, receba com 500. O fluxo, ou o tempo, né? A gente vai deixar o fluxo em 50 litros por minuto, com tempo de 1 segundo, dependendo do ventilador que eu vou regular. Deixa o PIP lá em 5, ou de 5 a 8 centímetros de água, pode começar no 5 e receba sempre com 100% de FO2. Lembrando que isso daqui, recebi o paciente, eu já faço algumas adequações. Feitas as adequações, eu posso já colher uma gasometria para fazer as outras regulagens e fazer as regulagens mais finas. Depois ainda, eu falo aqui para vocês, né? Dos alarmes, a gente sempre deve regular os alarmes de pressão máxima e mínima, né? Então, no caso aqui, quando que deve tocar, quando eu ultrapassar ou não atingir determinadas pressões, volume corrente máximo e mínimo, a frequência respiratória máxima e mínima, e o volume minuto máximo e mínimo, e relação em Zs máxima e mínima também é possível que eu regule. Veja, então pressão, o alarme de pressão a gente deixaria em torno aqui no máximo de 40, a pressão mínima sempre é importante você deixar em torno de 5 centímetros de água acima do PIP, o volume corrente, deixa um volume, pega o peso ideal do seu paciente, o máximo será em torno de 15 ml por quilo de peso, pega lá e multiplica e coloca aqui regulado nisso. O mínimo você pode deixar lá em torno de 3 ml por quilo de peso. A frequência inferiores a 10, talvez isso nos preocupe, frequências superiores a 35 também nos preocupe. Deixa volume minuto mínimo só para tocar quando tiver em torno de 5 e o máximo em torno de 15. Isso pode ser aí uma partida, mas esse aqui pode variar muito mais. E a relação em Zs, né, deixar ela aqui em torno de 1 para 1, ou então, quando ela inverte aqui, né, a gente deixar em torno aqui também a mínima, né, a mínima de 1 para 1 e aqui 1 para 5, por exemplo. Ok? Muito bem, eu convido vocês então, terminando essa palestra aí, que você copie esse QR Code aí, venha conhecer conosco o nosso e-book, né, um e-book que o canal Apollo Fisioterapia, que é o canal que eu mantenho no YouTube, produziu, e que vocês terão lá algumas das coisas que eu falei aqui, mais aprofundado, obviamente, que vocês tem o e-book. E aí, obviamente, adquirindo esse e-book aí, vocês vão estar, além de adquirindo mais conhecimentos, vocês também terão muitas outras informações interessantes. Mais uma vez, eu convido que vocês me sigam aí nas redes sociais, especialmente Instagram, Facebook, que é onde eu vou postando as coisas do meu canal. E também não esquece de se inscrever no canal Apollo Fisioterapia, que é o canal que eu mantenho que eu mantenho aí no YouTube. Beleza? Pessoal, eu espero aí de verdade que vocês tenham aproveitado esse momento que nós estamos aqui, essa palestra. Mais uma vez agradeço pelo convite de todos aí que organizaram esse evento online. E, como eu disse, me sigam aí nas redes sociais, que eu terei o maior prazer de ajudar naquilo que for possível para ajudar vocês. Um grande abraço e até a próxima aqui no nosso canal e também aí nos eventos do Centro Acadêmico. Um grande abraço a todos.